Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Fogaça do canal Fogaça Conhecimentos, começando mais uma aula de Direito Administrativo aqui no canal, onde teremos uma série de aulas sobre Direito Administrativo, tá? E para quem tá vindo nesse vídeo agora, recomendo você ver os primeiros vídeos que foram lançados aí embaixo. No link da descrição tem a playlist, tá? Da nossa série de aulas aqui sobre direito administrativo. Recomendo vocês, quem não começou lá pelas primeiras aulas, voltar lá atrás, assistir as primeiras aulas para entender do que estamos tratando, tá? Porque senão você vai ficar perdido. Então, simbora com essa próxima aula. Vamos tratar de princípios novamente. Na aula anterior tratamos sobre os mais importantes. Hoje também traremos alguns direitos também, os princípios que são importantes aí no direito administrativo, tá? Vamos lá então, alguns que vamos tratar aqui: continuidade, serviço público, hierarquia, autotutela, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. É o que vamos tratar aqui primeiro, nessa primeira parte da aula. Aqui teve um erro aqui, tá? Presunção de legitimidade duas vezes aqui, mas vamos tratar de 5 princípios aí, tá? Nessa aula. E uma bitolinha para você memorizar aí facilmente esses princípios e não esquecer. Chá em Paris. Aqui estão a lista de princípios que vamos tratar, separado em 2 aulas que vamos fazer aí sobre os princípios, tá? O primeiro princípio aqui, continuidade, serviço público, hierarquia, autotutela, presunção da legitimidade, autoexecutoriedade, razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público. As iniciais desses princípios formam chá Paris. Então, bitolinho para você guardar chá em Paris, e você vai lembrar pelas iniciais, tá? Para quem quiser aí, para ajudar a memorizar os princípios, tá? E vamos lá tratar cada um deles especificamente aqui. Vamos lá começar pela continuidade do serviço público. O serviço público, ele vai ser contínuo. Mesmo a administração sendo inadimplente, tem que continuar o serviço público. O serviço público não vai parar, as obras não vão parar, as obras que a prefeitura está fazendo, até o prazo de 90 dias, tá? Esse é um caso aí, o prazo de 90 dias. Depois dos 90 dias, pode ser rescindido o contrato, parar a obra, tá? Parar esse serviço público que está sendo prestado. Salvo pela Lei 8987/95, artigo 39, em caso específico de contrato de concessão de serviço público. Nesse caso, somente poderá ser parada essa obra, ser rescindido esse contrato por decisão judicial transitada em julgado, tá? Não vai pelo caso do prazo de 90 dias. Mas como que eu vou saber, por exemplo, numa prova, qual dos dois, das duas vertentes aí é a certa para me aplicar na minha prova? Você vai ter que ler se está escrito se é contrato de concessão de serviço público. Se for contrato de concessão, especificamente concessão de serviço público, aí você vai aplicar essa lei 8987/95, tá? Que é somente decisão judicial transitada em julgado. Próximo princípio é o princípio da hierarquia. Os órgãos ali, os agentes, têm uma hierarquia entre eles, para a subordinação, toda aquela delegação, avocação de competências. E como que é a hierarquia? A hierarquia só vai funcionar entre órgãos que estão dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, uma secretaria de determinado, por exemplo, da saúde, por exemplo, não é subordinada a outra secretaria de outra área, tá? Por exemplo, algo da instância municipal não é subordinada ao estadual. Tem tudo isso em relação à hierarquia. Então, a hierarquia entre órgãos só vai ser hierarquia, só haverá subordinação se for dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá?
Tem que ser dentro de uma mesma pessoa jurídica. Não pode ser pessoa jurídica diferente, que não vai haver a subordinação. Tá? E onde não há hierarquia? Como eu disse, pessoas jurídicas diferentes não têm hierarquia, mas também poderes do Estado, tá? Que eles são harmônicos entre si, são independentes, né? No caso, legislativo, executivo, judiciário, os entes políticos, que são a União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios, também entre administração direta e indireta. Não fique muito assustado com esses termos aí que estamos falando, porque vamos tratar de cada um especificamente nas próximas aulas, tá? A gente vai falar mais a fundo sobre administração direta, indireta, tudo esses assuntos aí. E no caso da subordinação na hierarquia, o agente vai ser subordinado ao seu superior, vai atender às ordens de seu superior, salvo se forem condutas ilegais. Ali, se o agente perceber que tem uma conduta ilegal ali, ele não vai atender essa ordem. E mais ainda, ele vai levar esse caso ao superior de seu superior, para ele tomar uma decisão em relação a esse agente aí, o superior dele, que está querendo cometer condutas ilegais aí na administração. Em relação ao poder administrativo, pois como tem a hierarquia, tem poderes, né? Por exemplo, um superior, por hierarquia, por ele ter um subordinado ali, ele pode remover um agente de determinado setor ali para outro, mas seguindo o interesse público. Ele tem esse poder de tirar um agente de um lugar para o outro, mas tem que respeitar o interesse público. No caso, senão vai ser desvio de finalidade. Também temos delegação e avocação. A delegação é você levar uma tarefa, uma competência sua para o seu subordinado. Tá? Mas o que é avocação? Muitos se perguntam. A avocação é chamar para si. Por exemplo, o superior vai pegar uma competência que é para seu subordinado e vai realizar essa tarefa. Mas ele tem que ser superior daquele subordinado, tem que ser subordinado dele para ele chamar a competência para si. Esse é o princípio da hierarquia. Temos o princípio da autotutela. Esse é básico. A administração pode revogar e anular os seus próprios atos, tá? Apreciação de mérito, né? Bem dizer. A administração, então, ela pode revogar e anular os seus próprios atos quando for necessário aí, tá? Presunção de legitimidade. Todos os atos que a administração faz, atua, são considerados legais, mas até que se prove o contrário. Então, tudo que ela for fazer, ela é considerado válido o que ela faz. Só se tiver algo depois que venha para anular determinada ação, porque talvez houve um abuso, mas de regra sim, ela vai atuar e vai ser considerado válido, tá? Sempre, até que se prove o contrário. Outro princípio, autoexecutoriedade. Esse princípio diz respeito à administração vai poder agir sem prévia análise dos seus atos, por exemplo, pelo judiciário. Ela vai poder agir sem esperar uma aprovação. Mas lógico que tem casos, né? Então, um exemplo é a interdição de estabelecimento que está irregular. Ela viu que o estabelecimento está agindo de forma irregular ali, ela vai interditar esse estabelecimento porque está sendo irregular. Agora, como ela pode agir sem prévia análise, o judiciário pode intervir, o judiciário vai intervir se for visto algum abuso, tá? Por parte da administração. Por exemplo, interditou o estabelecimento falando que estava irregular, mas depois é visto que esse estabelecimento não estava irregular.
não estava irregular esse estabelecimento. Aí o judiciário poderá intervir, né, para ver, anular essa questão. Também, autoexecutoriedade é um termo do poder de polícia. Também é um poder de polícia, que vamos estudar aí também. Mas em quais casos a administração pode usar da autoexecutoriedade? São em todos os casos? Quais as exceções? A exceção principal que a gente trata da autoexecutoriedade, quando fala desse princípio, é quando se tem a cobrança de dívida pública. Nesse caso, não vai poder agir sem prévia análise. Tem que haver uma prévia análise, porque vai ser levada ao judiciário essa questão, e como tem a intermediação do judiciário no meio desse caso, então não é autoexecutoriedade. Não tem como agir com autoexecutoriedade nesse caso da cobrança de dívida. E quais então os momentos que ela pode agir com autoexecutoriedade? Quando for situações emergenciais, tá? E se tiver previsão legal. Mesmo ela tendo a autoexecutoriedade, poder agir sem prévia análise, mesmo assim ela vai ter que seguir a lei, tá? Ela vai ter que seguir a lei. E, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula aí. Peço a vocês que visitem o nosso canal aí, como dizem, ó, Netflix do conhecimento. Aqui eu vou tratar de vários assuntos, vários conteúdos, não só direito administrativo, mas todo o conteúdo que eu estou aprendendo eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder novos vídeos. Eu acho que eu tratei de tudo aqui nessa videoaula sobre esses princípios, tá? E qualquer coisa, se eu estudar mais a fundo sobre eles, sobre os assuntos que estão sendo tratados aqui, vou gravar aulas mais a fundo ainda sobre esses conteúdos em outra série, tá? E é isso aí então, obrigado, compartilhe o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Muito obrigado.